As urnas encerraram no domingo, ao fim de vários dias de votação para as eleições presidenciais na Rússia. De acordo com os resultados provisórios divulgados pela Comissão Eleitoral Russa, Vladimir Putin terá vencido com quase 88% dos votos, a confirmar-se este é o resultado mais elevado de sempre alcançado por Putin. A participação eleitoral terá ficado nos 74%, a maior de sempre numas eleições presidenciais. Após o discurso de proclamação de vitória, Putin foi questionado sobre a morte de Alexei Navalny, confirmando que o opositor estaria a ser considerado para uma troca de prisioneiros. Вы можете мне поверить, можете нет. Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил. Я сказал, я согласен. Но, к сожалению, случилось то, что случилось. Только при одном условии сказал, что мы его поменяем, чтобы он не возвращался, пускай там сидит. Вот и все. Но это случается. Nичего здесь с этим не поделаешь. A participação nas assembleias de voto aumentou ao meio-dia numa ação de protesto contra o presidente russo. O apelo para que os cidadãos russos comparecessem nas urnas e votassem em qualquer outro candidato que não Putin foi lançado por Alexei Navalny pouco tempo antes de morrer. Milhares seguiram essa ideia em várias cidades russas, bem como em embaixadas e consulados russos no estrangeiro. Em algumas cidades europeias também surgiram outras opções de protesto. A viúva de Navalny, Yulia Navalnaya, votou na embaixada russa em Berlim após ter estado 5 horas à espera na fila para votar. Em Moscovo, Navalny foi homenageado no cemitério em que foi enterrado. As pessoas traziam flores, velas e boletins de voto com o nome de Navalny escrito à mão. O apoio a Vladimir Putin divide gerações e famílias, segundo a imprensa checa. Um canal de televisão do país questionou os cidadãos russos sobre as eleições presidenciais e concluiu que os filhos podem ter opiniões completamente opostas dos pais. Exemplo disso é Pavel, que apoia Putin, assim como a sua mulher, Milena. Já o pai da jovem opõe-se ao chefe do Kremlin. Если говорить в общем о курсе, который выбрала моя страна, мое правительство, я полностью понимаю, принимаю его, за исключением каких-то вещей, которые могут меня не устраивать. Но в целом я доволен руководством своей страны и считаю, что это здорово. Мне кажется, со времен развала Союза, с 90-х, когда страна была в не лучшем своем виде и достаточно большом упадке, и после этого как раз пришел Путин, и то, как наша страна живет сейчас, мне кажется, это неплохим результатом. 150 миллионов человек не могут возразить. Как? Это как при Сталине говорили, во всем виноват Сталин, но при этом треть населения сажала другую tretь naселения и охраняла их, это тоже делали люди. O sociólogo russo Led Gulkov acredita que a diferença geracional se deve ao facto dos mais jovens não compreenderem o que aconteceu durante a União Soviética. Молодежь утратила представление о советском времени. У нее нет опыта такого. Ей не с чем сравнивать. Она воспитывалась, можно сказать, и выросла при Путине. Она другого ничего не знает. При Путине исчезло представление о будущем. У людей нет будущего, образа будущего. Соответственно, нет ориентиров развития. Это в каком-то смысле все, что может сказать пропаганда, это сохранение настоящего. Várias pessoas terão morrido no Hospital Shifa, na cidade de Gaza, neste momento controlado pelas tropas israelitas. As forças de defesa de Israel lançaram um ataque ao Hospital Shifa na manhã de segunda-feira, alegando que as instalações estão a ser utilizadas pelo Hamas como base operacional. O porta-voz das forças israelitas, Daniel Hagari, confirmou que o exército do país lançou uma operação de alta precisão em partes do complexo hospitalar. Centenas de palestinianos desesperados na cidade de Gaza esperam pacientemente por mais ajuda alimentar. As condições são especialmente preocupantes no norte de Gaza, onde a entrada de mantimentos tem sido bloqueada por Israel desde outubro. Estima-se que 300.000 palestinianos tenham permanecido no norte, apesar das ordens de retirada. A maioria tem subsistido a alimentar-se de ração para animais nas últimas semanas. O primeiro-ministro israelita mantém os planos para avançar sobre a cidade de Rafah, apesar das preocupações internacionais.
O chanceler alemão Olaf Scholz, que se encontrou com o presidente e o primeiro-ministro de Israel, alertou que uma investida israelita a Rafah iria dificultar as negociações para atingir a paz na região. Milhares de pessoas manifestaram-se em Bratislava contra as reformas anunciadas para a estação de televisão pública da Eslováquia. A população não quer que a RTVS seja totalmente controlada pela coligação do governo populista liderado por Robert Fico. O governo quer mudar o nome da estação pública e dispensar uma boa parte da administração, incluindo o CEO. Všetci autokrati idú podľa rovnakej príručky. Potrebujú ovládnuť a kontrolovať úplne všetko. Média, bezpečnostné zložky, prokuratúru, súdy, kultúru a samozrejme prezidentský palác. Temendo que todo o processo não passe de uma encenação, os manifestantes acusam o governo de violação direta da legislação da União, nomeadamente a Lei Europeia sobre a Liberdade dos Meios de Comunicação Social de 2022. O ministro da Justiça da Estónia, Karl Lannert, demitiu-se no sábado devido a uma suspeita de corrupção. Lannert terá recebido apoio do Estado para arrendar um apartamento pertencente ao seu enteado em Tallinn, capital da Estónia. O membro do Partido Reformista no poder recebia as despesas com o arrendamento reembolsadas pelo Estado. Apesar de negar as alegações, o ministro decidiu demitir-se para proteger os seus familiares de ataques públicos, disse à imprensa local. A primeira-ministra aceitou a demissão, agradecendo ao ministro pelos serviços prestados. A Áustria colocou em prática um projeto piloto que consiste na utilização de drones para combater os danos causados pelos escaravelhos da casca. Os dispositivos voadores espalham-se menos nos locais onde estes insetos devastam árvores. Die Drohne wird die Menschen nicht ersetzen, da bin ich überzeugt. Aber die Drohne wird uns helfen. Helfen auf solchen Standorten, sehr steiles Gelände, wo man händisch nicht aufforsten kann. O escaravelho da casca é considerado uma catástrofe natural capaz de desflorestar regiões inteiras. Para além da Áustria, onde uma das zonas mais afetadas é o Vale do Isel, estes insetos têm também causado estragos na Alemanha, na República Checa e noutros países da Europa. Die hohen Temperaturen begünstigen die rasante Vermehrung der Borkenkäfer. In Osttirol haben sie bereits ein Drittel der Waldfläche vernichtet. Zusätzlich zur Drohnensaat werden nun Millionen Jungbäume gepflanzt, in der Hoffnung, die für Österreich wichtige Forstwirtschaft doch noch retten zu können. Em vez dos abetos, os silvicultores estão agora a apostar na plantação de outras variedades de árvores que não são tão atraentes para os escaravelhos da casca. Der Birkensamen, der sehr leicht ist, würde davonfliegen. Durch diese Pelletierung mit Tonmineralien kommt der Samen dorthin, wo wir ihn haben wollen. Se a utilização destes drones for bem sucedida, os resultados poderão ser observados dentro de um ano e a iniciativa poderá ser implementada noutros países de modo a preservar as suas florestas. 2 dezenas de crocodilos de grandes dimensões escaparam de uma quinta piscícola na província de Samut Sakhon, perto de Bangkok. Aquela que poderia chamar-se a grande invasão dos répteis levou a uma operação de busca e captura urgente, devido ao perigo que estes gigantes representam tanto para humanos como para outros animais na aldeia. Os crocodilos libertaram-se após a queda de um muro que se desmoronou com a força da água. Até ao momento foram capturados e devolvidos à exploração 14 crocodilos com 4 metros de comprimento e 100 quilos de peso. Salónica, segunda maior cidade da Grécia, acolhe este ano a 26ª edição do Festival Internacional de Documentário. Este ano os destaques vão para o ciclo Citizen Queer, com documentários LGBT, ou ainda para o filme de abertura They Shot the Piano Player, de Fernando Trueba e Javier Mariscal, uma obra de animação sobre a cena jazz brasileira no tempo da ditadura militar. Trueba ganhou ainda um Alexandre de Ouro honorário pelo conjunto da carreira. Τα τελευταία χρόνια το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης όντως έχει γίνει ένα από τα πιο σημαντικά φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στην Ευρώπη. Και γι' αυτό φέτος είχαμε 120 πρεμιέρες, το οποίο δείχνει και την εμπιστοσύνη που έχουν πια οι σκηνοθέτες, οι παραγωγοί, οι sales agent στο φεστιβάλ μας, διότι ξέρουν ότι θα έρθουν εδώ και η ταινία τους θα βρει ένα καταπληκτικό κοινό. Όποιος πάρει το Χρυσό Αλέξανδρο είναι αυτομάτως επιλέξιμος για το βραβείο Oscar Ντοκιμαντέρ, αλλά και διότι θα δει όλη την κοινότητα, την επαγγελματική κοινότητα του ντοκιμαντέρ του κόσμου,
και η ταινία του θα έχει σίγουρα μια καλή πορεία αν ξεκινήσει από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Dos documentários apresentados é My Stolen Planet, de Farnaz Sharifi, no qual a realizadora apresenta imagens de arquivo sobre a forma como as pessoas se divertiam no Irão antes da Revolução de 1979 e descreve a situação das mulheres na sociedade iraniana. A realizadora está retida na Alemanha sem passaporte e não pôde viajar. It's a very personal film. She filmed everything that was around her because as a woman you don't have the right to go out on the streets and film whatever you want. You need to film what you have around you. So it was her private life, her friends and her family. But then eventually with everything that happens after Masha Amini's death, made her change the structure, and then it became a diary of the 45 years of oppression of women's rights in Iran. O festival tornou-se num ponto de passagem obrigatório. Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης φιλοξενεί κάθε χρόνο την αφρόκρεμα των ταινιών τεκμηρίωσης από όλο τον κόσμο. Φέτος, στις 11 μέρες της διοργάνωσης, προβάλλονται συνολικά 250 ντοκιμαντέρ που έχουν να κάνουν με ιδιαίτερα κρίσιμα, επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν όλο τον πλανήτη. Πάνω από 200 σκηνοθέτες, Έλληνες και ξένοι, δίνουν ραντεβού σε αυτό το πληθωρικό φεστιβάλ. Γιώργος Μητρόπουλος από τη Θεσσαλονίκη για το Euronews.